Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos ver um segundo programa sobre um tema que com certeza é um dos principais, um dos mais recorrentes ultimamente, que está chegando nos nossos consultórios. Eu estou falando do transtorno déficit de atenção e hiperatividade, também conhecido como TDAH. Nós já tivemos um programa onde fizemos uma leitura de um capítulo de um livro, esse livro aqui, onde nós abordamos critérios diagnósticos desse transtorno. Nesse segundo vídeo, voltado para você, profissional, estudante de psicologia, mas para você também que quer compreender melhor esse transtorno, quais são os últimos avanços em relação aos seus diagnósticos, e vamos trazer também um alerta. Duas especialistas, duas pesquisadoras da USP têm identificado que muitas crianças diagnosticadas com TDAH não atendem os critérios de diagnóstico desse transtorno. E um ponto importante: as crianças, quando são diagnosticadas com esse transtorno, elas são tratadas, na grande maioria das vezes, com o uso de medicação. E essas pesquisadoras fazem um alerta, que nem sempre o uso da medicação é a recomendação terapêutica ou é a terapêutica mais eficaz para tratar nossas crianças, nossos jovens, lembrando que esse transtorno também atinge e afeta adultos. Por isso, vamos no programa de hoje fazer uma reflexão, trazer alguns pontos, trazer novidades de pesquisas que estão sendo feitas sobre o diagnóstico do TDAH. Se você gostou do programa, já deixa aí sua curtida, inscreva-se no nosso canal, se ainda não é inscrito ou inscrito, compartilhe esse programa para outras pessoas, ajuda muito o nosso canal a crescer e também mostra para nós que produzimos aqui esses conteúdos, que esse tema é relevante e importante para você. E a gente pode fazer outros programas com temas parecidos ou com foco nessa demanda ou nessa temática que nós estamos abordando. Logo após a vinheta, então nós vamos trazer algumas informações, fazer algumas reflexões sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Até daqui a pouquinho. O TDAH. TDAH é considerado um transtorno neurobiológico que afeta tanto crianças quanto adultos. Quando falamos em transtorno neurobiológico, já podemos entender que os aspectos biológicos e do funcionamento cerebral estão envolvidos nesse transtorno. E esse transtorno, ele afeta as capacidades de atenção, controle de impulso e muitas vezes comportamentos hiperativos das crianças, jovens e adultos diagnosticados com esse transtorno. Apesar de amplamente conhecido, amplamente divulgado e falado, o diagnóstico do TDAH não é tão simples. É por isso que, segundo especialistas, muitas crianças que estão sendo diagnosticadas com TDAH, elas não atendem o critério desse transtorno. É muito comum confundir sintomas de ansiedade em crianças e jovens e adultos e até mesmo sintomas ou comportamentos comuns na infância como indícios de um TDAH. É por isso que o diagnóstico preciso é fundamental para identificar realmente se aquela criança, se aquele jovem e talvez se aquele adulto tem o transtorno do neurodesenvolvimento do TDAH. Isso vai ser fundamental para as intervenções terapêuticas. Cabe lembrar que o TDAH, como um transtorno do neurodesenvolvimento, os primeiros sinais já aparecem na infância. E quanto mais precoce forem identificados esses indicadores relacionados ao TDAH, melhor o prognóstico das intervenções, a qualidade de vida e as reabilitações neuropsicológicas que podem ser feitas com crianças, jovens e adultos. É por isso que no programa de hoje nós vamos trazer algumas novidades dos estudos e pesquisas que estão sendo feitas ao redor do mundo em relação a esse transtorno e vamos trazer uma matéria de duas especialistas, duas pesquisadoras na área, trazendo um alerta sobre a importância de se procurar e de se realizar um diagnóstico com a equipe multiprofissional e também dos tratamentos, dos recursos, né, de tratamento, não focar apenas ou principalmente no uso de medicação.
Para começar, vamos trazer dicas de algumas novidades de pesquisas e estudos que estão sendo feitos ao redor do mundo. E para começar, nós vamos trazer para você algumas pesquisas e estudos que estão sendo feitos ao redor do mundo sobre a avaliação e intervenção em TDAH. Em relação aos novos estudos e pesquisas que estão sendo feitas ao redor do mundo sobre intervenções e avaliações de TDAH, queremos destacar aquelas pesquisas que estão procurando encontrar padrões cerebrais através de exames de neuroimagens em crianças, adolescentes e adultos com diagnóstico de TDAH. Esses estudos têm trazido informações importantíssimas sobre o funcionamento cerebral e também sobre indicadores para diagnósticos através de exame de neuroimagem. Com certeza, esses estudos e a avaliação através de neuroimagem dos padrões cerebrais contribuirão e muito para diminuir diagnósticos equivocados de TDAH. O segundo campo de pesquisa que eu queria destacar aqui para você é o uso da inteligência artificial como uma ferramenta para auxiliar no diagnóstico do TDAH. Um grande avanço essas pesquisas podem trazer. Essas pesquisas estão criando um padrão de algoritmo para identificação de comportamentos e de respostas comuns em testes neuropsicológicos de pessoas com diagnóstico confirmado de TDAH. Com essas inteligências artificiais, podemos aumentar a precisão do diagnóstico e também a velocidade desse diagnóstico. Isso pode contribuir muito com, além de um diagnóstico mais preciso realizado pelos profissionais de saúde mental, a velocidade, né, desse diagnóstico pode trazer uma intervenção mais precoce, mais efetiva para pessoas que possam ser acometidas com esse transtorno. Por fim, quero destacar outro grande avanço: o uso de testes psicológicos e neuropsicológicos informatizados, que estão cada vez mais sendo utilizados para essas avaliações, contribuindo com a precisão do diagnóstico e também com ferramentas complementares que auxiliam os profissionais de psicologia, neuropsicologia e equipe multiprofissional desses diagnósticos cada vez mais precisos. E um exemplo de um teste informatizado que podemos destacar, que tem sido empregado em avaliações em pesquisas com TDAH, é o teste CPT, teste de performance contínua. Como dito, é um teste informatizado que auxilia na identificação de forma mais detalhada nos tipos de desatenção, nos tipos de diagnóstico de TDAH que o paciente possa ter, auxiliando aí a trazer informações mais precisas e mais detalhadas sobre inatenção, sobre a impulsividade, sobre a atenção sustentada e vigilância dos pacientes. Com certeza, instrumentos informatizados, eles contribuem demais para essas avaliações, porque diferente dos testes tradicionais, onde nós não conseguimos, por exemplo, medir o tempo de resposta, os testes informatizados, eles podem trazer informações complementares que são fundamentais além da avaliação do desempenho em relação ao que está sendo medido. Mas o próprio processo de envolvimento do avaliado, seus processos atencionais, seus processos cognitivos, esses instrumentos informatizados podem auxiliar na avaliação. Podemos ver que muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas para ajudar não só no entendimento desse transtorno, que ainda não há um consenso da causa, da origem do TDAH, mas também nas avaliações, nos diagnósticos e nas intervenções. É por isso que, neste momento do vídeo, nós queremos trazer um alerta feito por pesquisadoras sobre o número alarmante de crianças que são diagnosticadas equivocadamente com TDAH. Por isso que nós vamos agora compartilhar, inclusive, aqui a matéria no site do Jornal da USP, dessas duas pesquisadoras. Vamos conferir. A matéria que vamos dar aqui destaque no nosso vídeo é uma matéria do Jornal da USP, publicada agora em maio de 2024. Pesquisadoras alertam para equívocos em diagnósticos de TDAH em crianças. Especialista aponta para o uso excessivo de medicamento no tratamento do TDAH e defende um cuidado com intervenções psicossociais. A primeira vez que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e TDAH apareceu, documentado, foi em um texto do médico holandês em 1753. Segundo publicação de março desse ano, na revista Journal of Attention Disorder. De lá para cá, o transtorno ganhou maior notoriedade, sendo
cada vez mais estudado, que levou a um aumento significativo no número de diagnósticos. Segundo dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, ABDA, cerca de 2 milhões de pessoas sofrem com transtorno no Brasil. O aumento do transtorno levantou uma série de dúvidas sobre as possíveis razões por trás do crescimento. Algumas pessoas, inclusive, começaram a questionar a existência da condição ou a sua banalização. Anaísa Leal Barbosa Abraão, doutora em psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, explica que TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por níveis prejudiciais de desatenção, desorganização, hiperatividade e impulsividade, que afeta diversas áreas da vida. A especialista ressalta que seu início é geralmente na infância, mas pode persistir até a vida adulta. Mas, de acordo com a especialista, ainda não existe consenso definitivo sobre a origem do TDAH. Alguns estudos sugerem que fatores tanto ambientais quanto genéticos podem contribuir para o desenvolvimento do transtorno, explica a pesquisadora. São vários os fatores ambientais que podem ser prematuridade, exposição intrauterina a substâncias como tabaco, álcool e drogas, baixo peso ao nascer, problemas psicológicos maternos durante a gestação, complicações perinatais e lesões cerebrais. Ela, no entanto, destaca que o TDAH não possui um marcador biológico específico. Embora certos genes possam estar correlacionados, não são considerados determinantes por si só. 3 tipos de TDAH. Já a neurologista Alicia Corasp, do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, fala sobre os 3 tipos de TDAH existentes: o hiperativo impulsivo, o desatento e misto combinado. Já até temos um programa onde nós falamos sobre esses tipos de TDAH. Vai aparecer aqui para você o card sobre esse programa. No caso de pessoas com TDAH, hiperativo impulsivo, os indivíduos costumam ser inquietos, falam muito e interrompem constantemente. Já as pessoas com TDAH do tipo desatento cometem erros por falta de atenção e apresentam dificuldade para organizar tarefas e atividades, detalha a especialista. Já o tipo misto combinado, conforme o nome indica, mistura sintomas de desatenção com hiperatividade e impulsividade. Segundo a neurologista, na infância o transtorno geralmente se apresenta de forma combinada, com características de hiperatividade e desatenção. Mas na idade adulta, o tipo mais predominante é o de desatenção. Também já abordamos aqui que há uma tendência das crianças ter esse comportamento mais hiperativo. Quando adulto, esse comportamento hiperativo, agitado, ele diminui ou praticamente desaparece. Compreender os sintomas do TDAH e suas variações ao longo das diferentes faixas etárias é fundamental para um diagnóstico preciso e menos estigmatizado, enfatiza a pesquisadora. Alicia ainda alerta que o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na infância requer um olhar treinado para distinguir comportamentos típicos da idade daqueles característicos dos transtornos, e que as mudanças no estilo de vida, com o aumento do uso de telas, conteúdos digitais mais curtos, juntamente com a rotina agitada dos pais, que têm menos tempo para os filhos, têm levado mais famílias a consultórios, médicos questionando a possibilidade desse diagnóstico, afirma. No entanto, de acordo com a Alicia, muitas vezes o diagnóstico não se concretiza, sugerindo uma possível supervalorização de sintomas comportamentais, que podem ser normais para a faixa etária ou reflexo desse ambiente moderno. Já a dificuldade do diagnóstico na fase adulta estaria em obter relatos do comportamento do paciente na infância e na necessidade de distinguir o TDAH de outros transtornos, como ansiedade, depressão, bipolaridade, disfunções da tireoide, deficiências de vitamina, que são mais prevalentes nessa faixa etária. A Analisa também se preocupa com a banalização do diagnóstico do TDAH e alerta para falsos positivos. Realizamos uma pesquisa na USP em 2022 e, ao avaliarmos 43 crianças com diagnóstico médico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, apenas 3 preencheram os critérios para TDAH ao serem submetidas a escalas específicas. Olha que número absurdo. Menos de 10% das 43 crianças que chegaram
nessa pesquisa da USP, que foram avaliados, que já vieram com diagnóstico de TDAH, apenas 3 atendiam os critérios de diagnósticos. Veja o impacto que isso pode ser para a vida da criança, um diagnóstico mal elaborado, inclusive para a dinâmica familiar e para o desenvolvimento dessa criança. Além disso, normalmente o diagnóstico TDAH, ele já vem com uma prescrição feita, né, pelos profissionais médicos de uma medicação voltada para esse transtorno. Porém, como afirma a própria especialista, mais de 90% dos diagnósticos que eles avaliaram durante o período da pesquisa em 2022 eram diagnósticos equivocados. Isso é um número alarmante e é um alerta para nós, profissionais de saúde mental, para você, pai e mãe, em relação a diagnósticos de TDAH que podem ser realizados aí com seus filhos, com as suas crianças. A pesquisa de Anaísa ainda indicou o uso generalizado de metilfenidato, um dos principais medicamentos usados para o tratamento do TDAH. Dos 43 participantes, a maioria fazia uso desse medicamento, sem apresentar melhorias significativas nos sintomas principais do transtorno ou nos problemas de comportamento relatados por familiares e professores. Além disso, o diagnóstico equivocado, a medicação não era para as queixas que a criança apresentava, né? Já que 90% não tinham o TDAH. Infelizmente, isso acontece com muita frequência. Ela, portanto, sugere uma abordagem mais abrangente no tratamento do transtorno, incluindo intervenções psicossociais, em vez de depender exclusivamente do tratamento farmacológico. A neurologista concorda que o tratamento do TDAH deve ser muito mais do que as medicações psicoestimulantes. Uma boa noite de sono, bons hábitos, cronogramas e uma rotina bem estruturada, na verdade, é o que muda a vida do paciente. Vejam, aí a gente procura hoje numa sociedade tão imediatista, né? Tão, a gente costuma dizer, tão fast food, que é tudo pronto. A gente procura tanto uma medicação para resolver, né, os nossos problemas. E, infelizmente, os problemas ou comportamentos ou dificuldades que nossas crianças vivenciam, que a gente pode estar alimentando um ciclo que só vai trazer mais problemas. Então, isso fica um alerta aí para nós, profissionais de saúde mental, mas para você também, pai, mãe, para você também, faz parte dessa sociedade que muitas vezes está tão adoecida. As especialistas não estão sozinhas. O Conselho Federal de Psicologia, juntamente com outros órgãos e países, está promovendo uma campanha Não à Medicalização da Vida, que discute os perigos associados à medicalização excessiva de crianças e adolescentes. A iniciativa também se preocupa com a identificação das crianças com TDAH, que pode resultar em estigmas, responsabilização injustas das pessoas por suas dificuldades. Bem, acabamos de ler uma matéria do jornal da USP que para mim é impactante e um grande alarme que nós, profissionais de saúde mental, que nós fazemos parte da sociedade, que somos pais, que somos mães, que somos profissionais de educação, precisamos estar atentos. Existe hoje uma banalização do diagnóstico de crianças com TDAH e, infelizmente, com o uso excessivo da medicalização. Por isso, é muito importante que, em queixas relacionadas a comportamentos, há indícios de desatenção de hiperatividades, principalmente nas nossas crianças e adolescentes, que você, pai, mãe, que você, profissional de saúde mental, entenda que o diagnóstico é um diagnóstico complexo. Não é só passar por um profissional de saúde mental, fazer uma entrevista, um atendimento, 30, 40 minutos e já fechar o diagnóstico. É importante fazer uma avaliação, hoje cada vez mais defendida pelos profissionais sérios, pelos profissionais de saúde sério, por uma avaliação multidisciplinar. Não é apenas uma avaliação psicológica, não é apenas uma avaliação neuropsicológica, não é apenas uma avaliação médica, com médico psiquiátrico, com neurologista, que vai ser suficiente para fechar esse diagnóstico. É importante se procurar um desses profissionais para iniciar o processo de intervenção, de diagnóstico, de avaliação. Mas sempre, o mais recomendado hoje é com equipe multiprofissional. E que bom que nós estamos desenvolvendo a nível do Brasil, mas a nível do mundo, várias ferramentas para ajudar no diagnóstico, né, mais preciso, mais eficaz, utilizando, como já dito, neuroimagens para avaliar, para identificar padrões cerebrais, utilizando da inteligência artificial para identificar padrões, né, de comportamentos, padrões de respostas em testes neuropsicológicos, em testes psicológicos,
e até mesmo a utilização de testes informatizados, que além de serem mais precisos, conseguem medir, captar informações, construtos psicológicos que os testes tradicionais não conseguem. Para fechar o programa, queria saber se você gostou do programa, se deixa a tua curtida, deixa aí seu comentário, o que é que você acha dessas avaliações, dessa banalização do diagnóstico do TDAH. Você já vivenciou alguma situação parecida? E você, profissional de psicologia, como é que tem feito essas avaliações? Essa demanda está chegando no seu consultório? Que tipo de intervenções, que tipo de orientações você percebe que é necessário comumente fazer em casos de crianças com suspeitas de TDAH? Deixa seus comentários, deixe também suas sugestões de vídeos, de programas aqui na descrição do vídeo para os próximos vídeos aqui do nosso canal. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho, é sempre uma satisfação poder falar de temas importantes, temas relacionados à nossa vida, à nossa saúde mental, à vida e saúde mental de nossas crianças e de nossos adolescentes. Você está no canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. Se ainda não é inscrito ou inscrito, inscreva-se, deixe seus comentários, deixe suas sugestões, participe. Até um próximo programa, um grande abraço. Tchau, tchau.